Amada igreja, com a paz do Senhor. Graças a Deus, nós estamos mais uma vez na casa do Senhor para juntos nós nos alegrarmos na casa do Senhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós damos graças a Deus, por isso nós temos adorado ao Senhor. Nessa adoração nós adoramos ao Senhor, dizendo para Ele que nós somos gratos a Ele, mas grato a Ele por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo de número 13. Louvado seja o nome de Jesus. O Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, capítulo 24, versículo de número 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nos diz assim a palavra de Deus: e eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém 70 estados, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E eles lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo uma, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E que lhe perguntou quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, nós lemos e vemos essa história muito importante. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos ler todo o versículo, ou toda a parte desse capítulo, nós vamos encontrar aqueles dois homens falando com Jesus, conversando com Jesus, falando com ele todo o seu tempo e toda a sua trajetória, mas sem conhecer e sem saber com quem eles estavam conversando. Nós vemos que quando eles iam conversando, a Bíblia diz que eles estavam saindo para irem para a aldeia que estava de Jerusalém, e tinha uma distância de 70 estados, ou seja, mais ou menos uns 11 quilômetros de Jerusalém para Emaús, e eles iam a pé e conversando, porque já era o dia terceiro em que eles esperavam a ressurreição de Jesus. Eles esperavam que acontecesse o que aconteceu hoje na apresentação do Papa. Eles esperavam que todo o mundo parasse para ver a apresentação, para ver a ressurreição de Jesus. Hoje eu estava observando, vendo as reportagens e vendo que todo mundo parou para ver a consumação, para ver o nome do Papa, do novo Papa, que ia tomar conta de todos os católicos
face da terra. E aqui nós vemos, irmãos, que esses dois homens, eles estavam comentando, falando de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus apresentou-se a ele, e quando Jesus lhe apresentou, perguntou para eles: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E aqui nós vemos uma coisa importante: Jesus deu toda a dica para eles que era Jesus que estava com ele. E por que estás triste? A Bíblia diz, nós começamos a ler os versículos e nós vemos que eles continuaram falando e perguntaram para Jesus: és tu somente estrangeiro aqui em Jerusalém, que não sabe dos acontecidos, do que aconteceu durante esses dias que passaram? Levantou-se aí um grande profeta, um homem que era um grande profeta, ele que foi poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus tinha falado da sua ressurreição. Jesus já tinha falado para o povo que ele ia ser sepultado, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E eles esperavam, irmãos, que a ressurreição de Jesus fosse igual no dia da sua morte. No dia da sua morte, quando ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, a Bíblia diz que o mundo todo, a terra se abalou, muitos dos mortos ressuscitaram, e houve ali um terremoto tão grande que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e o povo que estava ali olharam para Jesus e disseram: certamente esse era o Filho de Deus. Não é que ele era, ele continua sendo, mesmo pregado na cruz, mesmo morto, entregou o seu espírito, mas ele continuava sendo Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos judeus. Louvado seja o nome do Senhor. E eles esperavam, irmãos, que tudo acontecesse da mesma maneira que aconteceu na sua morte, mas na ressurreição de Jesus foi diferente. A Bíblia diz que ao terceiro dia os anjos foram lá, removeram a pedra do lugar aonde Jesus tinha sido sepultado, e quando os anjos removeram a pedra, não aconteceu nada, ninguém ouviu falar nada, só aconteceu uma coisa: os soldados que estavam ali vigiando o lugar aonde Jesus estava, a Bíblia diz que eles caíram por terra, ou podemos dizer, desmaiaram. Eles perderam o seu sentido e não viram nada do que aconteceu. Eles só viram que depois que eles acordaram, eles olharam para o túmulo, Jesus não estava mais no túmulo e o túmulo estava aberto. Só que uma coisa, irmãos, importante que nos chama a atenção é que lá em Jerusalém, até o dia de hoje, acontece uma coisa: os judeus, eles fazem assim. Se você for lá em São Paulo, na sinagoga, ou lá onde eles ficam ali nas mesquitas, vocês vão ver que eles vão para um lugar, e se eles chegarem naquele lugar, eles não gostarem daquele lugar, eles pegam um lenço branco, eles dobram aquele lenço, vão embora, mas deixam o lenço branco naquele lugar, dobrado. Para que isso? Dizendo para o dono daquele estabelecimento, seja um restaurante, seja um bar, seja o que for, eles colocam o lenço branco e deixam ali, dizendo para o dono: nunca mais nós voltaremos a este lugar. E assim aconteceu com Jesus. Jesus, quando ressuscitou, a Bíblia diz que Jesus saiu do túmulo, mas nós vemos que a história diz que quando Jesus ressuscitou, ele dobrou o seu manto, o qual ele foi envolvido, e qual ele foi colocado, ele levantou do seu lugar, dobrou todo o seu manto e deixou tudo arrumadinho ali no lugar. Por quê?
Senhor. Então Jesus, quando os discípulos foram ao encontro, quando as mulheres vieram e lhe entregaram o recado que Jesus tinha ressuscitado, eles foram ao túmulo para ver se era verdade. E quando chegaram lá, encontraram o túmulo vazio e o manto dobrado. Aleluia. Então aquele manto estava dobrado, dizendo: nunca mais eu volto para este lugar. Esse lugar não é meu. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Nada aconteceu, a não ser somente o que aconteceu com aquele soldado. Mas a terra não teve nenhum barulho, a terra não teve nenhuma reação na ressurreição de Jesus. A terra teve uma reação na sua morte, mas na sua ressurreição foi diferente. E assim, irmãos, nós vemos que aqueles homens, eles estavam ali em Jerusalém esperando alguma coisa acontecer, porque eles estavam esperando a ressurreição de Jesus. E quando eles estavam voltando, eles começaram, creio que comentando: ora, poxa vida, nós esperamos esse tempo, aconteceu o que aconteceu, mas nós não tivemos certeza de que Jesus ressuscitou, não tivemos certeza. E começaram a conversar, e comentando eles, Jesus apareceu para eles e perguntou para eles: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estás triste? Não era para eles estar triste. A Bíblia diz que os olhos daqueles homens foram fechados a ponto de que eles não reconhecessem Jesus, mas eles estavam caminhando e conversando com Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus, eles fizeram toda a pergunta, Jesus ainda perguntou para ele: quais? Não sabe do que aconteceu durante todo esse dia? Ele perguntou: quais? Jesus ainda deu uma de João sem braço. Ainda olhou para eles e perguntou: quais? Para não se identificar diretamente quem era Jesus. E a Bíblia diz que começou a sua trajetória, continuou, até que eles chegaram na aldeia. A Bíblia diz que quando ele chegou na aldeia, já era a tardezinha, e eles não tinham costume de viajar muito longe quando anoitecia, porque aonde eles estavam, irmãos, a história diz que para frente, mais adiante, o caminho era um caminho deserto, então era perigoso, e eles pediram para Jesus: fica conosco essa noite, pousa aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo muitas vezes, irmãos, sem conhecer com quem estamos falando, mas é bom dizer para Jesus: fica conosco nesta noite, pousa conosco nesta noite. E a Bíblia diz que na hora que eles foram se alimentar, eles pegaram o pão e mandaram o visitante orar, agradecer, dar graça a Deus pelo pão daquela noite. E a Bíblia diz que quando Jesus orou, deu graça. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus deu graça pelo pão, e quando abriram os olhos, Jesus não estava mais lá com eles, tinha desaparecido. Aleluia. E eles se apavoraram, ficaram apavorados, mesmo não quiseram saber se a noite estava, se já estava anoitecendo, se já estava tarde. Eles olharam um para o outro e: olha, o meu coração ardia toda palavra que ele falava, toda vez que ele falava alguma coisa, o meu coração ardia. O teu não ardia também? E os dois começaram naquela discussão: o meu também ardia. Então vamos fazer uma coisa: esse que vinha conosco, era ele que nós estávamos esperando. Ele ressuscitou de verdade, ele está vivo, ele veio conosco, ele veio provar que ele está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, nós vemos para a igreja e ficamos no culto, o culto inteiro, e muitas vezes ficamos pensando: Senhor, fala comigo, Deus fala comigo, Senhor fala comigo, e o Senhor está sentado bem pertinho de você e dizendo: eu já estou falando com você, eu já estou falando com você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já estou cuidando
ninguém fecha. Então Ele está muitas vezes dizendo para nós: eu abri a porta, ninguém vai fechar, eu estou pertinho de você. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes está pertinho de nós e perguntando: você está conversando alguma coisa ao meu respeito? Louvado seja Deus. Então aqueles discípulos, eles se preocuparam e não olharam o horário em que eles estavam. Voltaram depressa, foram para Jerusalém, e quando chegaram em Jerusalém, eles começaram a anunciar que Jesus tinha ressuscitado. E é isso, irmãos, que nós estamos fazendo nos últimos dias. Jesus, Ele não está pregado em uma cruz, Ele ressuscitou, Ele foi levado para o túmulo, também não está mais no túmulo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele saiu do túmulo e está ao nosso lado, porque Ele disse na sua palavra: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Louvado seja Deus. O Senhor, irmãos, Ele muitas vezes, a gente pensamos que Ele só está no meio de multidão, aonde está aqueles grandes pregadores pregando. Nossa, Jesus vai estar ali hoje. É hoje que eu vou lá ouvir Jesus falar comigo, porque lá vai estar o Marcos Feliciano, vai lá estar o pastor fulano de tal, o grandão, o pastorzão vai estar lá hoje pregando. Então Jesus vai falar hoje eu vou lá, porque Jesus vai falar comigo. Irmãos, Jesus fala conosco. Ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. E provando isso, tinha 2 pessoas falando de Jesus. Eram só 2 pessoas que estavam falando de Jesus, cumprindo a sua palavra. Aonde estiver 2 ou 3, estava 12, e estavam falando de Jesus. Enquanto eles estavam caminhando, eles estavam falando de Jesus, comentando alguma coisa a respeito de Jesus, que dizia a respeito de Jesus, que falava a respeito da sua morte e a respeito da sua ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. E eles voltaram e começaram a anunciar e dizer para o povo: Jesus ressuscitou, Ele está vivo. E a Bíblia diz que Jesus ainda ficou 40 dias com os seus discípulos. Nós encontramos no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando Jesus estava junto com os seus discípulos. Nós vemos que quando Jesus estava ali com ele, a Bíblia diz que Jesus foi levado ao céu. Jesus foi levado ao céu. Mas como Jesus foi levado ao céu? A Bíblia diz que enquanto ele estava conversando com os seus discípulos, foi diferente de Elias. Elias estava junto com Eliseu e de repente passou um carro e pegou Elias e levou Elias embora. E Elias soltou a sua capa que estava com ele. Jesus foi diferente. Jesus foi elevado ao céu, mas foi bem devagar. E a Bíblia diz, lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que os discípulos ficaram olhando enquanto ele subiu. Então ele estava subindo devagar, ele não estava correndo. Jesus foi subindo a ponto de uma maneira, de um jeito que eles podiam ver Jesus. E a Bíblia diz que eles foram vendo Jesus subir, e quando Jesus subia, até que uma nuvem o ocultou dos seus olhos. Aí desceu 2 varões e perguntou para eles: por que estás olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram ele subir, ele vai voltar novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como vocês viram ele ir, vocês também vão ver, ele vai descer novamente. Mas quando ele vir novamente, ele vai vir para levar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, irmãos, acontece coisa na nossa vida que nós não entendemos, não compreendemos qual é o trabalhar do Senhor na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos Jesus trabalhando de uma maneira tão diferente, uma maneira em que os discípulos não chegaram a compreender, a entender, nem ver, nem abriram seus olhos para eles poderem ver. O espinho, louvado seja o nome do Senhor, não viram, do seu lado que estava furado. A Bíblia diz que eles ficaram com os seus olhos
os seus olhos estavam como que fechados para que não conhecesse. Porém, estavam como que fechados. Jesus apresentou-se aos seus discípulos, tampou a sua visão espiritual, louvado seja o nome do Senhor, e começou a conversar com ele. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, nós estamos na caminhada da vida e nós conversamos com Jesus, porém nós não vemos Jesus do nosso lado, mas nós conversamos com ele. Quantas vezes nós estamos dirigindo e nós conversamos com Jesus? Eu algumas vezes sozinho, dirigindo, eu olho para o céu e começo a pensar nas minhas condições e às vezes nas minhas situações, e eu convido Jesus, senta aqui do meu lado, eu preciso conversar com o Senhor, porque, irmãos, quando nós estamos a sós para falar com Jesus, a Bíblia diz que quando nós quisermos falar com Ele e contar para eles os nossos segredos, a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e conta para Ele tudo que você tem. Convida Ele para estar com você e conta para Ele tudo que você precisa, tudo que você deseja, tudo que você precisa receber, o que você precisava ser resolvido, o que precisa ser resolvido e que você não tem condições, conta para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes chega um momento, irmãos, que nós precisamos convidar Jesus para estar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes eu tenho saído com o meu carro e às vezes eu convido Jesus, senta do meu lado, fica comigo, é para o Senhor me guardar. Eu preciso conversar com o Senhor, mas eu preciso da sua proteção. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, irmãos, eu estou falando isso? É porque às vezes nós estamos como os discípulos. Esses dois que estavam viajando, estavam indo para a sua aldeia, eles estavam indo, falando com Jesus, mas não estavam vendo e conhecendo que era o verdadeiro Jesus que estava com ele. Às vezes estamos falando e não estamos vendo Jesus ao nosso lado, mas nós sabemos que Ele está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles voltaram para Jerusalém e começaram a anunciar que Jesus tinha ressuscitado, que Ele de verdade estava vivo. Jesus está vivo, Ele ressuscitou, nós vimos Jesus, nós vimos Ele, e quando nós estávamos caminhando, Ele nos acompanhou, e quando Ele nos acompanhou, Ele começou a falar conosco, e quando Ele falava conosco, nosso coração ardia, nós sentimos a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sentimos a sua presença porque Ele estava conosco. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós sabemos que Jesus, Ele continua no nosso meio, Ele ainda está conosco. Louvado seja Deus. Somente que nós estamos esperando aquele grande momento, o momento do arrebatamento da igreja. Mas sabemos uma coisa, que Ele está conosco, Ele está ouvindo tudo que nós estamos falando, Ele está ouvindo tudo que nós estamos pensando. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías diz na sua palavra: não é o meu caminho, os caminhos do Senhor, não é os meus pensamentos, os pensamentos do Senhor, porque os pensamentos do Senhor, os caminhos do Senhor são mais altos do que os meus caminhos, e os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Então, irmãos, muitas vezes pensamos que o Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, Deus nos abençoe, e que nós possamos continuar sempre com o Senhor ao nosso lado. Amém.